Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Carlos Krause, nós estamos aqui reunidos para uma sessão de defesa de estágio do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, no campus Santa Rosa do Sul. A acadêmica que fará a apresentação é a Thaís Roldão da Rosa, que estagiou em empresa de assessoria agrícola, e nós contamos aqui nessa videoconferência desde já agradecendo a presença dos componentes da banca, o professor Fernando José Garbuio e o professor David Oliveira Scarpari. Contamos também com a presença da representante da coordenação de extensão do campus, a senhora Lidiane Braga. Então, sem mais para o momento, nós passamos a palavra para a Thaís, que fará a apresentação, o relato das suas experiências de estágio. Boa sorte, Thaís, está com a palavra. Obrigada, professor. Primeiro, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Eu sou a Thaís, aluna do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Krause pela orientação e aos professores Dave e Fernando por terem aceito o convite em compor a banca. Com isso, apresento meu estágio curricular obrigatório, supervisionado, realizado na LCCR Assessoria Agrícola LTDA-ME. Como identificação da empresa, então, o nome fantasia é Planejar Planejamento Agrícola. Ela está situada na rua 19 de julho, número 193, no centro de Praia Grande, Santa Catarina. A razão social é LCCR Assessoria Agrícola LTDA-ME. Tanto o proprietário quanto o supervisor de estágio é o Luiz Carlos Carvalho Reus. A área de atuação da empresa é na área de crédito rural e assessoria agrícola. O período de realização do estágio foi do dia 26 de julho a 15 de outubro de 2021, com uma duração de 464 horas. Como uma breve introdução, então, a agricultura ela é considerada uma das principais atividades do setor primário da economia. E para que a atividade agropecuária ela seja possível e rentável aos produtores, é necessário a utilização de insumos para otimizar o cultivo, como adubos, agroquímicos, máquinas, implementos, dentre outros. Também o produtor ele necessita de um espaço para que ele possa armazenar, guardar e proteger esses seus bens destinados à agropecuária, como os galpões, e também usufruir de boas moradias para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Porém, no Brasil, mais de 85% dos agricultores são pequenos produtores. Isso faz com que eles tenham um menor capital para investir em melhores condições de serviço. Então, dessa forma, é importante a adoção de medidas governamentais para dar apoio a esses pequenos produtores. Então, é dessa forma que surgiram as políticas públicas voltadas ao agronegócio. O PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, ele é uma política pública criada pelo governo federal que tem como objetivo valorizar a agricultura familiar e garante ao pequeno produtor acesso ao crédito, tanto para custeio quanto para investimento. Para que o produtor se enquadre no PRONAF, ele precisa apresentar a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. E para que ele possa emitir a DAP, então, ele precisa seguir alguns critérios, como, por exemplo, a área deve ser de até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal é uma medida em hectare que vai variar de acordo com cada região. A gestão do empreendimento deve ser totalmente familiar. 50% ou mais da renda familiar deve ser obtida através da exploração da atividade e 50% ou mais da mão de obra deve ser familiar também. Então, o Plano Safra, ele é um programa governamental que é divulgado pelo MAPA todo ano, no dia 1º de julho, e é nele que estão definidas as taxas de encargos, os prazos e os valores de renda bruta anual para se enquadrar nos programas. Então, de acordo com o Plano Safra de 2021-2022, para o PRONAF, a renda bruta anual que o produtor deve ter é de até R$500 mil, e as taxas de encargos vão variar de 3% a 4,5% ao ano, o que é bem interessante. E para que assessorar, então, ajudar os bancos e os produtores na questão do financiamento, surgiram os escritórios de assessoria. Eles elaboram os projetos de custeio e investimento, reúnem toda a documentação necessária para enviar para o banco, e além disso, eles oferecem assessoria agrícola e pecuária,
que é muito importante para o produtor, que auxilia eles a que eles tenham um bom ciclo produtivo e, consequentemente, obtenham melhores resultados. Como objetivo desse estágio, então, é desenvolver atitudes e hábitos profissionais, bem como adquirir, exercitar e aplicar conhecimentos técnicos na área de crédito rural. Uma descrição da empresa, um pouquinho do histórico. O Luiz Carlos Carvalho Reus é um engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria e ele trabalhava na EPAGRE quando, em 1988, fundou a empresa Luiz Carlos Carvalho Reus, com atuação na área de crédito rural. Inicialmente, a empresa ela não tinha uma estrutura própria para serviço, e os projetos eram elaborados na casa do próprio Luiz. Com o crescimento na área de crédito rural, então foi criada a LCCR Assessoria Agrícola LTDA-ME. E em 1998, os bancos eles passaram a exigir que os escritórios utilizassem computadores para realizar as operações de crédito e que seguissem um modelo pré-aprovado de projeto. Então, aí, o Luiz viu uma oportunidade de ampliar e modernizar a sua empresa, construindo um escritório próprio para ela. Então, como em uma infraestrutura física atual, o escritório é este em azul, ele possui uma fachada bem simples. A primeira sala é a sala da recepção, onde fica a secretária que recepciona os clientes. Logo atrás, então, é a sala do engenheiro e anexa à sala do engenheiro tem um banheiro. O organograma administrativo, então, é composto pelo engenheiro agrônomo, que é o Luiz Carlos, e a secretária, que é a Tamires. Como as atividades que a empresa desenvolve, ela trabalha com a elaboração de projetos de crédito rural. O que seria crédito rural? É um financiamento, um tipo de empréstimo, que é destinado exclusivamente aos produtores rurais. E tem dois tipos, o custeio e o investimento. O custeio, ele visa cobrir as despesas normais do ciclo produtivo, como a compra de sementes, de adubos, de silagem e dentre outros. O investimento, ele visa cobrir as despesas na compra de bens ou então de serviços nos quais os seus benefícios durem por mais de um ciclo produtivo, como, por exemplo, a construção ou reforma de galpões, de moradias, a compra de maquinários, de veículos, de animais para reprodução ou para cria, entre outros também. Então, a assistência técnica dada pela empresa, ela conta com um projeto. Aqui nós temos um exemplo de projeto de custeio, no qual na primeira folha tem as informações do banco, as informações do produtor, informações da cultura, da região, e a segunda página é o roteiro de acesso até a gleba finalizada, juntamente com um croquis, que é elaborado pelo próprio engenheiro. A orientação técnica, que é um modelo pré-pronto, ele vai juntamente com o projeto, onde as cultivares recomendadas, a densidade de plantio, os produtos químicos recomendados também vão variar e são alterados de acordo com a necessidade de cada produtor. E também tem os laudos de acompanhamento. Os laudos, eles servem para registrar todos os passos que o produtor deu durante o ciclo produtivo, para que fique provado que ele seguiu as orientações técnicas dadas pelo engenheiro e também para comprovar que ele utilizou os recursos do financiamento de maneira correta. Então, normalmente, o laudo número 1 é realizado na emergência, em dezembro, o laudo número 2 na floração, em fevereiro, e o laudo número 3 na pós-colheita, em maio. Porém, isso é mais voltado ao arroz, né? Então, vai ficar a critério do engenheiro agrônomo definir as melhores datas para a visitação de acordo com cada cultura. E também tem o laudo pecuário, que é voltado às operações na área da pecuária. Como descrição das atividades desenvolvidas, como a maior parte do tempo do estágio foi dentro do escritório, eu pude desenvolver algumas atividades ali. Uma delas foi o atendimento ao cliente, onde nós passávamos informações acerca dos financiamentos, de como funcionava, qual era a documentação que precisava e outras informações. Então, como documentos obrigatórios para qualquer tipo de financiamento ali, era a matrícula atualizada, ou então um documento equivalente que comprove a utilização daquela área pelo produtor, a ADAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ele é um documento que prova a regularidade ambiental do imóvel. Então, ele se torna obrigatório para todas as operações. E os demais documentos, então, eles variavam de acordo com a operação, mas um dos mais requisitados também eram as análises química e física do solo.
No escritório, nós também realizávamos o pedido de matrícula através do site do CORE, Santa Catarina, e também adquiríamos o extrato da DAP através do site do governo. Para a matrícula, normalmente levava até uma semana para o cartório enviar ela para o escritório, já o extrato da DAP era adquirido ali na hora mesmo. Então, quando o produtor ele tinha uma dúvida mais relacionada à cultura, nós chamávamos o engenheiro para que ele pudesse fazer o atendimento, e então eu aproveitava esses momentos para aprender um pouco mais sobre o estado atual da agricultura aqui na região. Uma das coisas que ficou bastante evidenciada os produtores de milho, né, relataram bastante o quanto esse garrinha do milho prejudicou os milharais aqui na região, o que causou um grande desânimo, né, eu pude ver isso, e com certeza diminuiu a intenção de plantio do milho aqui, pelo menos por um tempo. Então, a cigarrinha do milho, ela é um vetor de molicutes, e esses molicutes, eles causam uma doença chamada enfesamento vermelho e enfesamento pálido. Essa doença, ela tem como sintoma a descoloração ou então o avermelhamento foliar. Ela causa espigas pequenas com poucos ou até mesmo sem nenhum grão. Também pode causar o tombamento das plantas e isso reduz drasticamente a produtividade do milharal. Como controle, segundo os relatos dos produtores, nas agropecuárias estão sendo indicados no mínimo 7 aplicações de agroquímicos, e um produtor relatou que ele teve gastos acima de R$ 20.000 na tentativa de controle. Porém, ele não teve sucesso, então ele resolveu deixar a terra parada por um tempo. Mas uma coisa assim que conforta, vamos dizer assim, é que as empresas de semente, juntamente com os profissionais da área, né, já estão buscando alternativas de controle, como por exemplo, essas cultivares resistentes à cigarrinha que já estão sendo lançadas no mercado. Outra atividade que eu pude desenvolver bastante no estágio foi a elaboração de projeto. Então, de julho a agosto, se sobressaiu o projeto de custeio na cultura do arroz, mas também, no geral, saiu para banana e maracujá. Como investimento, saiu para a compra de motocicleta, de implemento agrícola, para a construção de câmara fria, casa de moradia, galpão e chalé, visando o turismo rural, que é uma coisa que tem crescido bastante aqui na região. Então, o produtor ele já tem essa capacidade, essa possibilidade de melhorar a sua renda. Então, os projetos eram elaborados a partir de um modelo pré-aprovado e as informações que deveriam conter nos projetos variavam de acordo com a linha. Mas o padrão era as informações como identificação do produtor e do avalista, como nome, CPF, contato, identificação da área, o tamanho, o local, as coordenadas e também o croquis. Após a elaboração do projeto, era utilizado o Google Earth para a demarcação das glebas. Após a demarcação das glebas, elas eram salvas em formato KML, e então nós incluíamos no GeoMapa Rural, que é um sistema do Banco do Brasil. Dessa forma, o projeto, juntamente com toda a documentação, era encaminhado até o banco para que o banco pudesse fazer o envio até a central para que eles analisassem. Ou então, esse envio até a central era realizado pelo escritório mesmo, pelo portal de crédito. Então, nós entrávamos no portal de crédito como parceiro agro, colocávamos em proposta, anexávamos toda a documentação do produtor juntamente com o projeto e enviávamos. No caso, para projetos de custeio, normalmente a resposta vinha até 7 dias. Mas para investimento podia demorar de 15 dias ou mais ainda, era um pouco mais demorado. Caso tenha alguma documentação faltando, alguma coisinha errada, eles entravam em contato com o escritório e nós tentávamos arrumar o mais rápido possível e encaminhávamos novamente. Após a proposta aprovada, então, nós entrávamos em contato com os produtores, a gente pedia que eles viessem até o escritório para que pudessem assinar o contrato, e após isso nós levávamos toda a documentação para o banco para arquivamento, e então os recursos financiados já eram liberados na conta do produtor no mesmo dia. Outra atividade que eu pude fazer é as visitas técnicas, né? Fui em algumas visitas em bananais e também na pecuária, além de visita de vistoria para investimento. Nos bananais, uma coisa que me chamou a atenção foi que eu pude ver de perto, né, os estragos que o vento desse inverno ocasionaram. Teve bastante quebra de folha, até tombamento de bananeira. Aqui nas imagens é uma propriedade de Morrinhos do Sul, onde o produtor ele teve boa parte do seu bananal afetado pelos ventos. Aqui na foto à direita foi uma visita bem rápida que eu consegui fazer
mas já deu para ver como que funciona, assim, meio por cima, um bananal orgânico, então foi bem interessante. Na foto abaixo, à esquerda, fomos visitar uma propriedade onde o produtor, ele queria expandir a área plantada de banana, então nós fomos fazer essa vistoria. Um fator que vem preocupando bastante os bananicultores aqui da região e que eu pude ver é a doença do mal do Panamá. Ela é ocasionada pelo fungo Fusarium oxysporum cubense, que pode sobreviver por mais de 20 anos, então a situação é bem grave. Como sintomas, a doença ela ocasiona rachadura no pseudocaule e quebra de folhas. A bananeira ela fica com aquele aspecto de guarda-chuva invertido, manchas vermelhas no interior do pseudocaule e murcha e amadurecimento foliar. É uma doença que impede com que a bananeira absorva nutrientes do solo, então ocasiona a morte delas. E muitas dessas bananeiras não chegam nem a produzir. Então é uma situação grave, né, que os produtores aqui da região estão começando a enfrentar. Como controle, é indicada a erradicação das plantas doentes, né, e posterior destruição dessas plantas, mas também é indicado que se utilize calcário e cal hidratada nas covas das bananeiras para que neutralize o pH do solo e utilização de matéria orgânica também, visando aumentar a concorrência entre os micro-organismos do solo, dificultando tanto a ação quanto a sobrevivência do fungo ali no local. Foi possível visualizar também, durante umas visitas, uma praga bastante comum da bananeira, que é o moleque da bananeira. Há um besouro, né, chamado Cosmopolite sordidus, que podem viver até 2 anos. Porém, são as suas larvas as responsáveis pelos danos. Elas abrem galerias no interior do rizoma, e isso acaba enfraquecendo as plantas, pode ocasionar tombamento, diminuição do peso dos cachos e, consequentemente, menor produção. É uma praga de difícil controle, então já é indicada a utilização de mudas sadias no plantio. Porém, quando for necessário, né, controlar, é interessante utilizar indicado, no caso, o controle químico. O controle biológico também está sendo bastante indicado. E a utilização de iscas. Na pecuária, foram realizadas algumas visitas, e essas visitas foram com caráter de preencher o laudo de assistência. E numa dessas visitas, eu pude ver que é o filho do produtor, no caso, um jovem, que está tocando o negócio para frente, ele está bem entusiasmado, tem planos de aumentar a criação, né, de expandir o negócio. Então, foi com isso que eu pude ver a importância das políticas públicas voltadas ao agronegócio, principalmente visando o pequeno produtor, né? Isso me fez ver, assim, que é uma boa opção até para que veja o poder que elas têm de incentivar até mesmo os jovens a permanecerem no campo, né? Que é uma dificuldade que tem hoje em dia dos jovens, estão querendo ir para a cidade, arrumar boas condições de vida, mas por causa das políticas públicas isso pode mudar e incentiva os jovens a permanecerem no campo. Como uma visita de investimento, então, nós fomos até a propriedade de um produtor que ele quer consertar o galpão, porque ele teve boa parte do seu galpão afetado pelo vento também, onde arrancou várias telhas, deu buraco na telha, então estava entrando muita água dentro do galpão, onde ele armazenava a ração dos animais, e a ração estava estragando. Então, nós fomos realizar essa visita de vistoria para que ele pudesse fazer um investimento de conserto. Também participei de reuniões com o banco parceiro. A primeira reunião foi tipo uma confraternização no próprio banco, onde eles apresentaram o plano safra vigente. A segunda reunião foi de caráter online, onde eles apresentaram um projeto de piloto que está em fase de teste de seguro rural, mas que em breve vai estar sendo ofertado aí a todos os produtores rurais. Como conhecimentos técnicos adquiridos, eu tive novos aprendizados na área de crédito rural, na verdade foi a grande maioria, né, porque a faculdade acaba não abordando tanto este tema durante as aulas. Né, eu também tive uma visão do amplo mercado de trabalho para um engenheiro agrônomo. A assistência técnica possibilitou presenciar e colocar em prática os seus conhecimentos adquiridos durante a faculdade. Conversar com os produtores nas visitas, acompanhar o agrônomo me fez ver e entender a situação agrícola atual da região. E também o estágio ele me fez ver a importância das políticas públicas voltadas ao agronegócio. Uma análise das atividades desenvolvidas, elas foram de grande importância para a minha formação, com certeza.
Acompanhar o engenheiro agrônomo me fez ver a importância do conhecimento sobre as culturas e a importância que os produtores devem ter, né, com o planejamento durante o ciclo produtivo. O estágio na área de crédito rural me permitiu presenciar a parte burocrática dos financiamentos e conhecer a importância de cada documento ali solicitado. E também o estágio ele me fez desenvolver a habilidade de tratamento com os clientes. Como aspectos positivos, eu posso citar o atendimento ao cliente. A empresa, ela com certeza está de parabéns neste quesito. A secretária que trabalha ali é muito educada, muito prestativa, ela sempre está tentando fazer de tudo, assim, para ajudar cada produtor que entrava ali. Também destaco a atenção dada a mim pelo engenheiro agrônomo e pela secretária, sempre foram muito pacientes em explicar todas as questões que eu tinha, em mostrar, foram assim, de parabéns mesmo, é uma empresa muito boa de se realizar o estágio. Como aspectos limitantes, eu posso citar a ausência de marketing da empresa, então com isso eu já tenho uma sugestão administrativa que é investir um pouco mais em marketing, como a utilização de placas na frente do escritório, como também a utilização de banners dentro do escritório, indicando os tipos de financiamento que a empresa oferece. Também tenho como sugestão expandir os serviços oferecidos pelo escritório, como realização de medição de terra, emissão de CAR, dentre outros serviços que o engenheiro agrônomo pode oferecer. Como considerações finais, o estágio ele foi de extrema importância para a minha formação. Ele despertou o interesse em aprender mais sobre as políticas públicas voltadas ao agronegócio e eu pude aprender e colocar em prática os conhecimentos adquiridos tanto durante a faculdade quanto ali no escritório mesmo com o engenheiro e a secretária. Acompanhar o engenheiro agrônomo me auxiliou a entender os problemas e os desafios que a região está enfrentando e pensar em alternativas para contorná-los. Por fim, no geral, o estágio ajudou a compreender alguns desafios e o que se espera no mercado de um engenheiro agrônomo. É isso, agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Muito bem, Thaís, parabéns pela sua apresentação, exposição. Obrigada. Eu vou pedir, então, para você, nesse momento, retirar ali a sua projeção, para a gente tomar a tela com os membros da banca. Tá? Então, de novo, agradecendo a presença, né? Nós não temos uma ordem pré-definida para os membros da banca, mas se os professores chegarem a um acordo aí, o professor Fernando não vai abrir a câmera, ele já nos alertou aqui de um probleminha que ele está passando, então, mas ele está com o microfone ativo, então é o que importa. Entre o professor Fernando e o professor Dave, quem gostaria de começar a fazer as suas contribuições, a sua avaliação sobre, e as suas perguntas para a Thaís? Deixa para o Fernando iniciar aí. Tranquilo, sem problema, Dave. Muito bem. Então, professor Fernando, com a palavra. Então, obrigado, Krause. Obrigado, Thaís, pelo convite, participar. Então, primeiramente, parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento tanto do estágio, o estágio em si, quanto a elaboração do documento e a apresentação. Eu vou pautar a minha fala, as minhas considerações, principalmente na parte mais prática e no desenvolvimento em si do teu estágio. Com relação à parte estrutural, a escrita em si, o trabalho está bom, está muito bom, tem alguns erros, mas eu acabei nem vou pontuar. A única coisa com relação à estrutura e escrita do seu trabalho, que eu gostaria que você desse uma conferida depois, antes de entregá-lo, é com relação à formação dos parágrafos. Eu percebi que, em muitos casos, você tem parágrafos com frases únicas, e aí eu deixo uma dica para você para tentar juntar frases e construir parágrafos com, no mínimo, 3 frases, para ficar melhor estruturalmente e mais fácil de compreensão e mais, como que eu posso dizer, mais fluido a própria leitura e compreensão do texto. Então, dá uma olhada, de uma forma geral, isso principalmente acontece na introdução e lá na descrição das suas atividades, em que você tem frases, parágrafos curtos, com uma ou até 2 frases,
E se você juntar essas frases, criar parágrafos com no mínimo 3 frases, você vai ver que o texto fica melhor, tanto visualmente quanto na compreensão da leitura e fluidez do texto. Então, de forma geral, isso que eu gostaria que você fizesse. Você vai ver, se correndo o texto, você vai perceber que tem vários parágrafos muito curtos. E não é o que... O melhor seria parágrafos de no mínimo 3 frases. Mas isso é bem tranquilo para você arrumar. Bom, o seu estágio foi realizado dentro de uma empresa em que presta assessoria, basicamente auxilia os produtores na confecção de projetos para encaminhamento e busca de financiamentos bancários. Você descreve bem no seu trabalho a questão, o histórico dessas políticas públicas, os tipos de financiamento, as formas que o produtor consegue acessar estes recursos mediante principalmente a um banco público, que é o Banco do Brasil. Descreveu o Plano Safra, a sua origem do Plano Safra, a proposta, principalmente, que é o que vocês mais atuaram, a questão do Pronaf, com a agricultura familiar, a importância, você descreve muito bem a importância da agricultura familiar, a função disso na questão da permanência do produtor no campo. Sabemos de todas as dificuldades que vêm acontecendo e que irão acontecer, a questão do crédito rural, os tipos de crédito que existem, seguros agrícolas, o Proagro. Essa é uma síntese do que você trabalhou. E aí, dentro das suas atividades, dentro daquilo que você realizou no escritório, você deixou claro que é uma empresa pequena, em que basicamente você tem o agrônomo responsável e uma secretária para ajudar na parte mais burocrática, além das suas atividades como estagiários. E aí você vai descrevendo esse atendimento dentro do escritório, e aí aqui entram algumas curiosidades, algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Logo no início, você já descreve os produtores iam buscar o atendimento, iam buscar auxílio na elaboração dos projetos, e você descreve que dos documentos necessários estão relacionados está relacionado a análises de solo, análises químicas e físicas. E eu pergunto, os produtores traziam esses laudos ou vocês iam coletar as amostras? Tinha algum trabalho de orientação na forma de coleta, a interpretação dos resultados? Como que acontecia? Não. Na empresa, a gente só requeria mesmo que eles trouxessem a análise de solo. Então, eles ficavam responsáveis, né, em entrar em contato com o laboratório. Muitos deles pertenciam a cooperativas, então era a própria cooperativa que fazia a coleta. Então, a gente só trabalhava ali com o recolhimento da documentação mesmo. Em alguns casos que o produtor trazia a análise realizada em um laboratório que não tem a recomendação, né? Então, o engenheiro ele acabava fazendo essa recomendação. Muito bem. Que isso é um dos fatores, quando eu ministro a disciplina de Química e Fertilidade, ou até mesmo Física do Solo, e eu converso com os alunos com relação à importância da realização da coleta da amostra de solo, existem vários relatos do pessoal fazer as coletas erradas. Em geral, e isso não é raro, e não é relato apenas meu, é dos próprios alunos que acompanhavam as assistências das propriedades deles. As pessoas vinham ou usavam, simplesmente faziam qualquer forma, a coleta de qualquer tipo, somente para ter o laudo, porque era um documento exigido pelo banco, e aquilo não servia para mais nada. Eu tentava resgatar a importância de uma coleta bem realizada, uma coleta bem feita, e a própria interpretação, porque se a coleta é realizada da forma errada, lugar errado, e que aquilo não represente a área que aquela cultura irá se desenvolver, esse resultado, essa interpretação, ela não serve para nada. Aí sim um dinheiro gasto, um dinheiro jogado fora que não vai ter necessidade nenhuma.
por isso que eu questiono, que é um dos pontos bastante levantados nas disciplinas e que os alunos trazem, é esse tipo de informação. E análise física, que tipo de análise física era solicitada? Você lembra? Você sabe? A análise física era granulométrica, mas eu não vi nenhuma ali na hora do produtor trazendo, porque ela tem a validade ali para os financiamentos de 10 anos. Então, o produtor ele só vai buscar fazer análise mesmo quando já venceu a que ele tinha. Sim, a Então, análise infelizmente, granulométrica acontecia também. não altera, não é algo que práticas agrícolas, manejo, altera a granulometria do solo. Mas aí reforça um pouco a questão de que provavelmente esses produtores realizavam análise de solo simplesmente pelo fato de ser indispensável documento para a solicitação do custeio. Sim, exato. Dificilmente eles iriam utilizar isso para qualquer tipo de recomendação ou manejo, ou melhoria do manejo na sala. E isso é uma preocupação, isso é algo que aí cai por terra tudo que nós aprendemos ou falamos, ensinamos na disciplina. Eu pude perceber que foi raro os produtores que vieram depois do projeto, né, do custeio ter saído buscando a análise para ver qual era a recomendação passada pelo engenheiro. Pois é, isso só reforça os problemas que eu já sabia que relatavam, e é algo que nós temos que tentar minimizar, porque o custo ele já existe, que já precisa ser realizada a análise. Então, o recurso financeiro já foi gasto, e aí basta uma interpretação e um acompanhamento para continuar, para que isso seja de alguma forma utilizado, né, que não seja simplesmente para a forma do processo burocrático. Sim, exato. A análise química ela tem validade de 2 anos, né, para o financiamento, e todos os produtores sempre perguntavam se a análise já estava vencida, se tinha que realmente fazer uma nova, se não dava para usar a que tinha vencido, né, porque fazia só uns meses que venceu, então... Sim. Então é fato que isso era só pro forma mesmo, só fazia parte do processo burocrático. Mas isso, se caso você entrar nessa área e começar a trabalhar com assistência técnica, eu gostaria que você tentasse mudar essa visão, tentar inverter esse processo, porque não é isso que nós aprendemos e nós sabemos da importância disso, né? Sim. Com relação aí você descreve um dos problemas, você colocou na sua apresentação, com produtores que estão cultivando milho, e aconteceu na última safra, foi de modo geral em grande parte do Brasil, o problema com a cigarrinha, causando muitos prejuízos, em algumas áreas quase prejuízo total nas lavouras, e muitos produtores deixando de cultivar a cultura em função da dificuldade do manejo, ou poucas informações que existiam, e aí algumas coisas assustadoras, tipo como você colocou na apresentação, que a recomendação do pessoal que trabalha com vendas aplicar até 7 vezes inseticida no mínimo na área. 7, né? Pois é, e isso às vezes deixa o produtor um pouco assustado, e até mesmo esse ano, um ano em que o custo de produção aumentou bastante, teve uma alta significativa nos preços dos insumos em geral, fertilizantes e agrotóxicos, e isso impacta bastante na decisão e escolha do produtor. Então, na dúvida, ele acaba não deixando. Mas nós sabemos da importância da rotação de cultura e tudo isso, né? Independente se é grande produtor ou pequeno produtor. Você chegou a visitar alguma área com problema, se bem que pelo período do estágio, mas já tinha sido cultivado milho. Você chegou a visitar alguma área? Não visitei nenhuma, foi só relatos dentro do escritório mesmo. Mas aí, esse ano já estavam aparecendo, já tinham pessoas relatando o aparecimento da cigarrinha, ou era relatos da safra anterior ainda? Eram relatos da safra anterior ainda, e alguns produtores daí falaram que daí esse ano não iam plantar, e alguns que iam plantar menos e iam plantar mais no cedo, para tentar evitar um pouco, fazer uns testes no caso. Sim, porque a gente sabe que você até colocou ali na sua apresentação que um dos métodos de controle, além do controle químico, é o controle com cultivar híbridos mais resistentes, mas também o manejo da área, que essa cigarrinha, ela, se eu não me engano, o único hospedeiro dela é o milho.
E você controlando as plantas que sobram de uma safra para outra, as plantas... Esqueci, me fugiu o nome agora, quando... O milho que sobrou da safra anterior, você tem que controlar aquele resto cultural, as plantas... Me esqueci. Mas essas plantas que nasceram da colheita do milho, sobraram sementes na lavoura, alguns grãos que caem, eles vão germinar. Então, essas plantas, elas são os próprios hospedeiros da cigarrinha, e a eliminação desses restos, dessas plantas, ajuda bastante no controle. E a gente vê que em algumas áreas o pessoal acaba relaxando um pouco nisso, e aí sobrevive a praga, e ela passando de um ciclo, de uma lavoura para outra, de um ano para o outro, e até mesmo, em muitos casos, não é feita rotação de cultura, acaba intensificando e aumentando esse processo, né? Mas você não chegou a visitar nenhuma área com isso. Não visitei. Tranquilo. E aí, descendo um pouquinho mais ali, quando você começa a descrever, e aí você fala dessa questão das aplicações, e aí tem um entre aspas que você coloca ali, que precisaria de certas aplicações, isso segundo relatos dos produtores, você deixa bem claro ali, que é o que eles escutaram, e que isso deveria ser bem feito, senão não vale... O que seria ser bem feito, entre aspas? No caso, o que o produtor relatou, que isso foi passado nas próprias agropecuárias, né? Que se for para plantar um milho, tem que fazer bem feito, tem que plantar, tem que cuidar, tem que fazer as aplicações necessárias, não pode simplesmente plantar e fazer algumas coisinhas assim, foi mais ou menos nesse sentido, assim, tem que fazer as aplicações necessárias para controlar a cigarrinha, porque se não fosse dessa forma, não adiantaria. Mas ele também não estava se referindo que esse bem feito teria que fazer no mínimo 7 vezes a aplicação e comprando o produto dele. Não seria isso, né? Aí é complicado, né? Mas é na mesma conversa com o mesmo produtor, no caso. Tá bem. Aí você descreve a questão daí da elaboração dos projetos para investimento. Deixa eu ver aqui. Projetos de custeio, documento de recomendações técnicas. Você até deu um exemplo ali das recomendações técnicas e representa que era algo meio já pré-elaborado. Sim. Não era algo assim construído, baseado em informações em histórico da área, conversa com produtores, visitas, interpretação da análise de solo, não era assim que era feita essas recomendações técnicas? Eram seguidos, sim, de acordo com cada produtor, só ficava o esboço pronto ali, onde eram alteradas essas informações, né, a densidade de plantio, a cultivar recomendada, mas era tudo com conversa com o produtor que eram alteradas essas informações. Tá bem. Deixa eu ver o que mais. E aí a questão da inserção dos dados no sistema. Aí a visitação da lavoura da cultura da banana, questão do Mal do Panamá. E aí você descreve também, em cima da questão do Mal do Panamá, vários manejos realizados, você mostrou na sua apresentação, para tentar minimizar o ataque os problemas causados, e aí eu te pergunto, vocês tinham informações ou o acompanhamento, seus produtores seguiam essas orientações? Não. No caso, o que eu pude ver ali, que no caso teve um produtor que daí ele estava conversando, né, falando sobre o mal do Panamá, que estava atacando o bananal dele, e ele, para fazer a demonstração ali, ele cortou a bananeira, né, e só jogou assim para mostrar como estava por dentro, mas nesse curto espaço aí eu já pude ver que não é realizado os manejos adequados, né, como a erradicação das bananeiras afetadas pelo mal do Panamá, porque ele só arrancou e deixou ali no meio do bananal mesmo. Então, quanto a isso, eu acredito que eles não estejam realizando, até porque, como é novo aqui na região, né, no geral, assim,
eles também não sabem qual é a recomendação correta exatamente para cada tipo de doença, né, no caso. Tranquilo. Então aí você já percebe que a chance de piorar o problema ela é muito grande, né? Sim. Muito bem. E aí, na sequência, você comentou que participou de algumas reuniões com o banco parceiro, no caso o Banco do Brasil, e foi apresentado um novo produto do Banco do Brasil, que é o Seguro Rural. E eu te pergunto, qual a diferença desse Seguro Rural para o Proagro? É que o Proagro, ele, pelo que eu entendi, assim, eu também tentei pesquisar e entender melhor sobre isso, mas não, ele não é necessariamente um seguro, né? E para ti ter o direito ao Proagro, precisa fazer o financiamento. Então, para o seguro rural, o produtor ele não necessita fazer o financiamento, tipo um custeio ou investimento, ele pode simplesmente requerer apenas o seguro para a lavoura. Entendi, o produtor que faz por conta própria, o produtor que usa recursos próprios, ele estaria garantido nessa questão do seguro rural. Tranquilo. E aí, já finalizando, quando você descreve ali os conhecimentos técnicos adquiridos, um pouco na nossa conversa você já relatou, e você colocou ali que pôde participar de conversas com produtores que te proporcionaram entender como está a situação agrícola na região. E aí eu pergunto para você ser um pouco mais específica, como que está a situação agrícola na região? O que você percebe? A situação dos produtores, as dificuldades, assim, de uma forma geral, o que foi tua percepção nesse período de estágio? Em relação às doenças, né, as pragas que afetaram as culturas no geral, e também pelo fato, né, da pandemia do coronavírus ter influenciado bastante nos preços dos insumos, como o professor relatou. Então, está sendo difícil para os produtores de diversas maneiras diferentes, né? Então, eu pude ver isso, que é para milho, é para arroz, que, né, o preço da saca, alguns relataram que está caindo, daí eles guardam, tentam segurar um pouquinho, daí acaba caindo, que cai mais e acabam perdendo um pouco. Então, foi, assim, bem no geral mesmo, eu pude aprender sobre diversas situações, né, que o produtor, ele está ali à mercê, vamos dizer assim. Muito, muito bem. Então, só para resumir e finalizar a minha participação, acho que foi importante essa questão do estágio e o principal ponto que eu gostaria de reforçar é você perceber a deficiência que nós temos na assistência técnica na região, um campo de trabalho fantástico que existe aí. Não sei como é a remuneração disso, não sei quais são os ganhos que existem em cima dos projetos, em cima dessas assistências, mas você percebe a carência que os produtores têm, a falta de acompanhamento. Não sei quantas empresas ou quantos agrônomos trabalham semelhante ao local onde você fez o estágio, mas eu imagino que você percebeu o campo e a forma e a oportunidade que existe aí para trabalho. Então, mais uma vez, agradeço a participação, agradeço o seu trabalho, e aí eu encerro a minha arguição. Obrigado, professor Krause. Muito obrigada, professor. Muito obrigado pela contribuição, professor Fernando. Antes de passar a palavra para o professor Dave, vou aproveitar e explorar aqui o tema aqui para o professor Fernando, para não voltar ao mesmo assunto. Eu fiquei curioso também, Thaís, aí com a tua apresentação, esse seguro alternativo que o Banco do Brasil estava propondo, acho que não está estabelecido, você chegou a ter informações para que culturas, porque ele não vai ser uma coisa geral, né, para qualquer tipo de cultura, o banco vai estudar muito bem em que áreas ele vai poder entrar. Eles chegaram a esse nível de detalhamento, anunciando para que plantações, para que lavouras, ou se não for só lavouras, se for também para fruticultura e tal, eles pretendem entrar com essa nova linha de produtos, ou seja, os seguros? Pelo que eu me recordo, professor, é que foi uma reunião feita de tarde no último dia do meu estágio, então eu não consegui ver, procurar bem tipo, mais a fundo, né? Mas é voltado à soja, ao arroz, essas culturas mais comuns e que não tem tantos problemas, vamos dizer assim, como o milho está apresentando agora, né? Então, o restante das culturas eu não vou saber responder para o professor, porque eles também não abordaram tão especificamente, porque
vai variar muito conforme a região que está inserido também a área, né? Ok, então foi só uma pequena amostra que você teve, né? É. Tá bom. O professor Garbuio, na soja a gente chama aquela remanescente de tiguera, né? Eu acho que no milho também. Isso, verdade, Né? isso aí. O Isso, soja tiguera é aquela que atrapalha, né? Porque vira uma planta daninha, né? E se eu não me engano, para essa cigarrinha, o único hospedeiro que existe é a própria planta do milho, né? Aí fica mais importante ainda a questão do manejo dessas tigueras, né? Sim, mas aí a gente vê pelo visto que os produtores, eles gostam de deixar as coisas mais difíceis um pouco, né? E muitos não fazem o controle tão correto. Coitados dos produtores, né? Isso já é inerente ao ser humano, né? Também. É verdade, mas eles precisam de atendimento, como vocês anunciaram aqui, bem lembrado. Professor Dave, de novo agradecendo aí a sua presença, nós queremos lhe passar a palavra para o senhor fazer suas contribuições, suas arguições. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, poder aprender um pouquinho também da engenharia agrônoma, né? A gente sempre aprende muita coisa, e para mim a disciplina de física, que é a disciplina introdutória, eu falo sobre algumas coisas física do solo, professor Fernando Garbuio. A gente fala sobre a densidade, sobre a compactação do solo, e a gente fala umas coisinhas aí que vai ser usado ao longo do curso. E aí na coleta do solo, também fiquei curioso, né, nesse ponto, mas a Thaís já explicou sobre a coleta ali para o professor Fernando, né? Então eu também tinha essa dúvida, mas já foi esclarecida. Ô, Thaís, eu tenho uma pergunta assim, bem. Eu acho que eu entendi no relatório, mas eu quero saber. Todas as visitas técnicas, elas são com propósitos de elaboração de projetos, né? Para emissão de laudos e tudo mais, né? Não existe nenhuma visita técnica que não tenha como propósito fomentar a elaboração de projetos. No caso, como a empresa ela trabalha também com assessoria agrícola, é raro, mas às vezes acontece de um produtor chegar ali requisitando uma visita, né, para que o engenheiro possa recomendar algum produto ou ver, né, alguma doença, alguma coisa assim. Mas enquanto eu estagiei, não teve nenhum caso, só que a secretária comentou que raramente acontece esse tipo de solicitação. Daí o engenheiro ele cobra o serviço de assistência separadamente mesmo. Certo. E aí, para a elaboração do projeto, precisa ter alguma visita técnica na propriedade? Sim, Começa com uma uma vistoria visita técnica, prévia, sim. e depois tem mais 2 laudos, né? O de supervisão Tem e a assistência, né? Que vocês têm que fazer, né? sim. Tá. E o agricultor, ele consegue fazer diretamente com o banco toda essa documentação, ele tem que obrigatoriamente recorrer a algum escritório? No caso, com o Banco do Brasil, ele é obrigado a recorrer a algum escritório. Mas tem outros bancos, como por exemplo o Sicoob e o Cressol, que tem a possibilidade deles fazerem diretamente com o banco. Mas sempre vai precisar de algum serviço que só o engenheiro pode realizar, como já aconteceu de alguns produtores irem ali pedir para fazer um croquis, né, um roteiro de acesso, que é um engenheiro que tem que dar, e no banco, como não tem, aí eles necessitam dessa assistência por fora. A minha pergunta é pela questão de custos, né? Porque no relatório ali, na tua própria fala, falou que os custos cobrados depois, via o banco, um percentual do projeto financiado, é Isso. isso? Uhum. É Tá, um percentual do projeto. isso, porque o agricultor ele não paga diretamente, mas quando ele recebe já está incluído o projeto, o Isso. financiamento, A assistência técnica é financiada pelo banco juntamente. certo. Isso é tabelado, esse valor, ou é o próprio escritório que dá esse valor? Não, é tabelado. Vem todos os escritórios, pelo menos aqui na região, trabalham com o mesmo valor. Certo. Então, se o agricultor optar por um escritório da concorrência, os custos seriam os mesmos. Os custos seriam o mesmo, isso mesmo. Tá. É importante a gente saber, para mim, isso aí, né? Eu fiquei curioso também,
numa questão aqui sobre possibilidades de inadimplência de pagamento. Se o agricultor tiver algum problema na safra, ele fica simplesmente com a dívida no banco, o escritório faz alguma intervenção ou não? Não sei se... Ele pode procurar o escritório, porque o escritório ele faz um documento, né, explicando a incapacidade de pagamento do produtor, e é para isso que também é utilizado daí os laudos que é realizado pelo engenheiro, que daí comprova que o produtor fez tudo certinho, né, utilizou todos os recursos corretamente, e que mesmo assim ele não conseguiu pagar. Então, o escritório ele entra com um documento para o banco, onde o banco daí envia para análise e é na central que eles, né, eles avaliam tudo certinho e vem com a resposta se o produtor pode adiar o pagamento para o próximo ano ou se dá negado e eles veem que o produtor tem a capacidade de pagar, aí eles fazem aí o produtor ele tem que pagar. Então, no caso, muitas vezes daí sobra para o avalista, né? Que é a pessoa que ele tem que colocar ali obrigatoriamente como um seguro de que vai ser pago. Todo projeto tem um avalista, né? Isso. Ok. Então, vocês fazem aí toda a análise para falar sobre as perdas de produção, o que causou o dano e assim por diante, né? Isso. Por isso aquele laudo de supervisão lá, né, de acompanhamento, né? Uhum. Exato. Então, ao longo do período da safra, o agricultor precisa enviar alguns documentos para o banco. Isso. Uhum. Né? Não é só no início de pedir o financiamento e deu. Não. É durante o ciclo, o produtor faz as 3 visitas na lavoura e vai anotando tudo que o produtor fez até ali, todos os produtos que ele aplicou, a forma como ele aplicou, quais as daninhas que tem ali e envia para o banco. Então, no futuro, caso o produtor precise, esses laudos já estão lá. Certo. Aí é o agricultor que pega com vocês e entrega no banco ou é o escritório mesmo que já encaminha a documentação do seu cliente? Como é que... É o escritório mesmo que faz tudo. É o escritório. Isso. Tá. Ô, Thaís, e uma questão bem interessante, né, seria o seguinte, sobre educação financeira do agricultor. É uma pergunta além, né, porque o objetivo do escritório é fazer uma tratativa entre alguém que está querendo emprestar dinheiro para ganhar, né, que é o banco, e o agricultor, obviamente, que está precisando do recurso. Onde eu quero chegar? Existem alguns agricultores que a gente percebe um ciclo vicioso. Só faz a safra com custeio. Pagou essa, custeou a outra, pagou, custeou a outra e assim por diante. E com tudo isso, ele vai perdendo renda, porque ele vai estar pagando juros, ele está pagando financiamento e tal. Procede essa minha interpretação? Sim. E os agricultores, em algum momento, existe algum trabalho a ser realizado para essa educação financeira do agricultor? O que é que tu acha como engenheira agrônoma que vai trabalhar aí no campo, no mercado de trabalho, com assistência? É interessante falar sobre isso com o agricultor ou não? Olha, pessoalmente, eu acho que seria muito interessante, porque uma coisa que eu vi ali no escritório trabalhando é que a grande maioria dos produtores que fazem o financiamento entram em contato com o escritório direto para perguntar quando é que vai vencer o custeio, quanto que é a parcela, ou seja, eles não têm a noção, eles não sabem nem quanto que eles vão pagar, que eles têm que pagar, e quando é que vence, então eles só vão levando. E realmente, a maioria dos produtores, eles fazem é como um ciclo vicioso mesmo, né? Todos os anos eles estão ali no escritório fazendo os projetos, e tem produtores que eu também tive o conhecimento que eles fazem o projeto, pelo menos até agora, justamente por colocar a lavoura no seguro, que também antes era só com o projeto de custeio que a lavoura entrava no seguro do Proagro, né? Então agora, talvez com o programa do seguro rural, algumas coisas podem mudar ali no escritório, mas
É interessante, é uma coisa que realmente tem bastante déficit, né, na parte dos produtores, é a questão de saber das contas, né, de ter aquele planejamento, de parar para ver os números ali, para estudar a real necessidade, né? Quando eu estive lendo, eu justamente pensei sobre isso, né? E um dos trabalhos que o professor Krause orienta, aí sempre tem essas apresentações ali no campus, né? Na, que é sobre os custos de produção que os estudantes fazem. Não sei se tu chegou a participar, era de uma disciplina também, né? Sim, Do curso, muito interessante, né? E que a gente observa, né, que os agricultores, em geral, eles não fazem essas tabulações, eles não têm esses dados. E eu falo isso também com uma certa propriedade, que o meu pai é agricultor, meu pai planta, ele só não é aquele agricultor que cai no ciclo vicioso do financiamento agrícola. Ele sempre tem a sua venda tardia, porque ele não tem despesa a vencer, e daí ele vendeu o produto lá na hora do momento um pouquinho mais atrativo, e ele já compra os insumos para uma nova safra. Então, ele faz esse autofinanciamento dele. E eu percebo que isso dá uma tranquilidade para ele na propriedade rural, né? Mas em termos de elaboração de custos, ele não faz. Então, acho que, claro, meu pai teve pouco estudo, né? Mas ele se vira bem, né, na sua propriedade. Mas o que a gente observa, em geral, é que os agricultores, uma grande maioria, cai no ciclo vicioso. Então, sim, por isso, essa é a minha pergunta. Uma outra questão, vocês trabalham com o Banco do Brasil, né? Ali, sim. mas existem financiamentos por outros bancos? É possível fazer, só que ali no tempo que eu fiz o estágio, não teve nenhum produtor querendo financiar com outro banco. Tá? Mas é possível. Existem taxas diferenciadas ou não com esses outros bancos? Acredito que seja a mesma coisa. É? Ok. E eu fiquei assim também bem curioso quando eu vi ali na página 27 do teu, até estou aqui aberto agora, sobre no item 5.2, elaboração de projetos, que elaboração para compra de motocicleta. Sim. Qual é onde é que entra essa compra de motocicleta dentro desses projetos aí? Então, a compra de motocicleta ela é tida como um investimento, né, pelo Mais Alimentos. Só que não é simplesmente chegar ali e querer e pedir uma moto, né? Tem que comprovar que tu vai utilizar no mínimo 120 dias no ano para a tua lavoura. Mas Certo. ainda assim é possível, pode comprar nova direto com a concessionária, né? Aí tem que provar, então, que vai ser utilizado na lavoura. Isso. Tá. E aí eu também fiquei ali na questão do turismo rural, e aí a figura 6 diz assim, ó, projeto arquitetônico utilizado na operação de investimento, linha Pronaf Agroindústria, para a construção de um chalé. Me explica melhor essa questão chalé com agroindústria. É uma linha que tem da agroindústria, eu também fico meio assim, não entendo muito bem, mas é uma forma, né, diferente de o produtor obter renda. Da mesma forma como funciona a agroindústria, né, que eu entendo dessa forma, né, como processar alimentos, é uma forma diferente do produtor obter renda. E o turismo rural agora, ele também é uma forma diferente para o produtor, que ele pode obter uma renda, né, que é a construção desses chalés, que ele pode tirar até R$ 200 mil no ano safra, com uma validade de pagamento de 10 anos. Então, como aqui na região o turismo rural ele está crescendo bastante, então tem vários produtores já aderindo, né, e querendo construir alguns chalés para oferecer aos turistas. Certo? Era isso que eu tinha ficado na dúvida ali, né? Essa questão relacionada à agroindústria em si, né? Thaís, eu te parabenizo, tá, pela apresentação, também o teu relatório está bem claro, bem sucinto,
está muito bom. Eu não fiz apontamentos nenhum ali no relatório, porque eu considerei que estava ideal, né? Até por o teu orientador também te acompanhou bastante, está tudo em dia. Né? Então, minhas dúvidas mesmo eram relacionadas a essas questões aí que eu acabei de finalizar. Desejo Muito obrigada, sucesso professor. na tua futura profissão de engenheira aí, e nunca esqueça de passar no campus, sempre compartilhar conosco aí a sua trajetória profissional, e sempre venha nos visitar, que vai ser um prazer te receber aí. Né? Muito obrigada. Professor Krause, era isto. Muito obrigado, professor David, pela contribuição. Satisfação em reencontrá-los aqui. David, você tocou num ponto importantíssimo, que é essa questão do autofinanciamento do agricultor. Apesar de existir essas linhas aí de financiamento público, que são necessárias e são objeto de projetos como o que a Thais apresentou, eles não deveriam ser, como você bem concluiu, ser levados como regra para o produtor usar a vida toda e emendar um no outro, porque ele vai viver descapitalizado se ele viver isso, porque esse negócio do juro baixo é uma armadilha, né? Porque tem o juro baixo, mas aí tu tem as consequências, tu tem taxas que tu paga, tu tem a burocracia que tu tem que enfrentar, e tu tens psicologicamente algum mecanismo ali que te faz talvez ser menos empenhado, porque tu está trabalhando com uma verba pública. O professor Garbulli tem experiência internacional, e eu tive a oportunidade de a gente ver o estagiário lá nos Estados Unidos. Então, os grandes analistas do agronegócio aqui no Brasil, eles dizem que nós vamos ter a revolução quando o agricultor se autofinanciar, coisa que a gente vê lá nos Estados Unidos, porque lá não tem essa grande linha de créditos, né, subsidiados. Lá, o agricultor que a gente foi ver, ele se autofinancia. Ele planta o que ele quer, o quanto ele suporta, ele tem o maquinário dele, que ele pagou e financiou com o dinheiro dele, ele armazena o produto dele, ele vende quando ele quer, com o melhor preço. E diferente do produto aqui, que vende porque precisa vender. O senhor não concorda, professor Fernando? Aqui ele tem que vender porque ele precisa. E lá ele armazena. O produtor lá, ele tem os armazéns dele para a quantidade que ele vai produzir. Não tenho dúvida. E essa última safra, ela mostrou bem isso, né? O produtor de arroz, ele vendeu a sua safra quando o preço estava lá embaixo, depois subiu bastante, o pessoal acabou deixando de ganhar, e agora que poderia estar melhor, o arroz voltou tudo para trás, então a oportunidade... Esse ano eles perderam uma enorme oportunidade em função de ter vendido na necessidade, sem ter formas de sustentar isso aí. E isso cada vez está ficando mais crítico. As margens estão diminuindo, e aí a chance de algum retorno cada vez está mais difícil. E a indústria, ela já sabe quando que vence o financiamento. Ela já sabe os prazos, que é em julho que vai ser o financiamento, vai vencer. Então, eles já praticam aquele preço porque sabe que o agricultor precisa vender naquele período. Ele não tem opção, né? Não tem opção. Nesse sentido, Thaís, só para ir concluindo, eu queria ter o parecer o seguinte: vocês trabalharam basicamente com financiamento público, as linhas de financiamento público. É para isso que o escritório foi montado e ele se moldou, né, e acumulou experiência ao longo de todos esses anos. No Sim. pouco tempo que tu fez o estágio, tu conseguiu identificar, assim, a necessidade de uma linha talvez diferente, que poderia ser importante para os agricultores, e do outro lado, tu identificou alguma que talvez seja desnecessária, está causando desperdício, se não tivesse, não tem procura, por exemplo, ou se não tivesse, ficaria tudo igual? Tu conseguiu identificar isso para conseguir trazer alguma sugestão? E também se... Bom, é isso aí a minha pergunta. O que eu consegui ver, assim, professor, e eu senti falta, é de ter alguma linha que, para ajudar novos produtores, ou seja, quem nunca produziu, mas quer virar produtor. Então, com certeza, a área de inicial precisa investir um bom dinheiro, né, numa lavoura, por exemplo, né, de compra de sementes, de tudo. E para isso, para novos produtores, não tem linha que apoie. Então, é uma coisa que eu senti falta, né, porque atualmente tem muitos produtores largando, né, indo para a cidade,
mas ao mesmo tempo tem pessoas da cidade querendo virar produtor, né? Então, né, nessa coisa, assim, eu senti falta de um apoio, assim, a esses novos produtores que estão chegando, que teve procura no escritório também de pessoas que nunca produziram e que queriam iniciar, né, uma produção, mas aí não tem assistência para isso, não tem auxílio, no caso. Muito bem, Thaís. E para finalizar, você colocou de toda a diversidade, experiência, aprendizado que você teve no estágio, né? Isso é muito legal, e por isso que o estágio ele é uma peça fundamental do currículo, e por isso, sempre que há discussões de currículo, um ponto nevrálgico, né, uma pedra fundamental que não é movida é a questão do estágio, né? E a gente sempre recebe, a gente está bastante tempo aqui, recebe os estagiários e percebem, né, na maioria dos casos, como no teu caso, essa experiência, essa diversidade, esse aprendizado. Eu queria te perguntar o seguinte: lá quando você disse que eles explicavam tudo direitinho, tanto a secretária como o agrônomo, né? Quando tinha um novo processo para ser alimentado e tal. E eu queria saber o seguinte: em alguns momentos, principalmente o Luiz Carlos, ele te colocava para pesquisar determinado assunto, para você complementar uma tarefa, ou ele te dava, tipo, as orientações e te dava liberdade de fazer, ele te dava autonomia, né, para fazer os trabalhos também? Às vezes ele te... Claro que eu imagino que com uma certa supervisão, mas eu digo meio à distância, te dando a liberdade de colocar o teu talento nos projetos? Sim, eu realizei várias elaborações de projetos sozinha, né, com as informações, com os aprendizados que o engenheiro me passou, mas claro que antes de colocar esses projetos, né, enviar realmente, o engenheiro, ele, né, via, corrigia tudo certinho, mas eu tive sim a oportunidade de fazer as coisas por conta própria, e depois o engenheiro, ele só corrigia e mandava, assim, mas eu tive essa oportunidade, sim. É bem Ótimo. interessante. Só para complementar, então, e se por acaso, né, a vida te levasse a abrir um escritório assim, tu se sentiria segura já a começar a trabalhar nesse ramo e fazer esses projetos? Claro que buscando sempre auxílio, esclarecimento de dúvidas de toda sorte, mas tu sentiria pelo menos parcialmente segura para fazer um empreendimento nesta área? Acredito que sim, professor, porque a época que eu realizei o estágio foi uma época que teve muita elaboração de projeto. Então, é a parte que mais, no caso, não é vista na faculdade. E então, eu tive bastante contato, entendi um pouco das regras e, com certeza, pelo menos uma base ali, no caso de abrir um escritório próprio, eu teria, sim. Que bom, fico feliz em ouvir isso, porque aí o estágio também cumpre a sua finalidade, certo? Às vezes a gente acha que é só confrontar as informações, mas não, ela é para, tipo, ampliar o leque e sedimentar, né, também o que você já trabalhou na faculdade. Muito bem. Eu estou também plenamente satisfeito, Thaís, nós estamos aqui, então, parabenizando, cumprimentando você por concluir essa etapa. Eu quero, de novo, assim, agradecer fortemente os membros da banca, o professor Fernando Garbuio e o professor David Scarpari, né, por terem cedido o seu tempo, né, dado a sua contribuição nesse seu trabalho, nessa sua etapa aí final de formação. Então, nós nesse momento, então, encerramos essa sessão de defesa de estágio e eu vou interromper a gravação, ok?